eu queria fazer mais uma oração, que toda vez que eu vou falar da palavra de Deus, eu sou necessitada da proteção de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou, Senhor Deus, me usa como Tu queres neste momento. Fala com a Tua igreja, que eu não fale nada que não venha de Ti, porque a minha vida está em Tuas mãos, Senhor. Sobe neste lugar e fica comigo, Senhor, nesta noite. Senhor, que a Tua palavra penetre nos corações, Senhor. Senhor, que aonde houver mágoa, que Tu leve alegria, que aonde houver tristeza, Senhor, que Tu leve a felicidade, Senhor, que Tu visite as nossas casas, que Tu visite os nossos lares, Senhor, se for preciso, Tu faz um reboliço, mas Tu coloca de pé o que Tu queres que fazer em nossa família. Senhor, abençoa nossos familiares de longe e de perto. Senhor, sem a Tua proteção não somos nada. Senhor, eu sei que Tu estás neste lugar, desde o começo, nos louvores. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, porque só Tu é o nosso Deus. Amém. Obrigada, igreja. Se fosse para orar agora e terminar o culto, nós já ia para casa muito feliz, porque todas as coisas que já aconteceram neste lugar, Deus está presente em cada detalhe, em cada palavra, em cada hino. Deus mostrou para nós que Ele está presente neste lugar. Eu convido a igreja para ler junto comigo a palavra de Deus. Hoje está em Marcos 4:35. Jesus acalma uma tempestade. Amém, igreja? Eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês leiam. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro, e eles o despertaram-lhe, disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Até aqui, igreja. Depois a igreja vai entender por que a palavra hoje é: Jesus acalma a tempestade. A igreja sabe que eu e minha família, o Beethoven e a Bruna, viajamos, passamos 20 dias fora. Mas por trás dessa viagem tinha algo. Fazia muitos anos que eu não ia na minha terra natal, não tenho mais pai nem mãe, mas tem vários irmãos
familiares, sobrinho, tia, tio, essas coisas. E fazia muitos anos que eu não ia na minha cidade. E foi passando, e foi passando. E um certo tempo, que eu não lembro quando, uma irmã minha ficou muito doente. Estava internada. E quando a gente não visita a família fica cobrando, né? Por que não vem? Por que não vem? E ligaram para mim, se não vier, não vai ver viva, se não vier, não vai ver viva. Está muito mal. E eu fiz uma oração. E eu não estava podendo ir. E eu fiz uma oração, falei, Jesus, segura mais um pouquinho, não deixa que morra. Eu quero ir na alegria, eu não quero ir na tristeza. E assim foi. Ela saiu do hospital, ficou bem, e o tempo foi passando. E o tempo foi passando, e eu fui vendo que eu tinha de ir. Eu tinha de ir, e também orei pedindo que as portas se abrissem para que eu fosse. E Deus, Ele está no barco. Ele está assim. E um certo dia, o Beethoven foi na agência e a passagem de 7.000 estava 500 e pouco reais. Estou falando isso não para que ninguém saiba quanto que eu paguei, não, para a honra e a glória do nosso Deus. E lá se fomos nós, né? Os irmãos vão saber por que Jesus acalma uma tempestade. E chegando lá, e vi várias irmãs, vários sobrinhos, e fui várias vezes visitar. Não fiquei na casa que essa minha irmã estava, mas toda vez que nós ia lá, nós fazia um culto com ela. Antes de sair, a gente cantava, louvava e orava, e ela se alegrava. Estava doentinha, mas estava alegre com Jesus. E o dia de voltar chegou. Me despedi e ela falou, chorei na hora de vir, e ela falou, logo você vai voltar e vai me ver de novo. Eu disse, eu sei. Para encurtar a conversa, que é muito longa, hoje faz 7 dias que a minha irmã faleceu. Depois que eu cheguei, desculpa, igreja, sangue é sangue. E aí, um sobrinho meu me liga, filho dessa irmã, e fala, tia, minha mãe tá no hospital, tá muito ruim, e o médico não deu esperança. Tá, desliguei, corri para o quarto, me ajoelhei e fui falar com Deus, né? Falei, Jesus, está vendo? Minha irmã está lá no hospital, vai lá com ela. Só foi me ajoelhar e levantar. E ele falou,
E aquele dia que você pediu para que eu segurasse a vida dela, eu disse, já sei, seja feita a tua vontade. Me levantei na hora. Na hora. Eu tinha esquecido que eu tinha pedido para segurar até eu chegar, né? Eu tinha esquecido dessa oração. Mas quando eu fui orar para que ele fosse lá no hospital, ele me trouxe a lembrança que ele tinha segurado a vida da minha irmã até eu ir vê-la, porque eu tinha pedido para ele. E esse Jesus que eu estou falando hoje, que está na vida de vocês, esteve nesta hora, na minha vida, e está na vida de você, que hoje chegou aqui, pensando que Jesus não está no barco da tua vida, porque Ele está vendo tudo que você passa, tudo, não se perde nada. Um dia, lá na casa da minha irmã, eu falei, aonde você vai, Jesus está lhe vendo. Não adianta você querer vir para a igreja buscar a Deus e quando for da porta para fora fazer algo que entristece o Espírito Santo de Deus, porque Deus está de olho em você. Deus não desvia o olho do filho seu. Ele sabe o teu levantar, o teu andar, o teu agir, o teu falar. Ele sabe o que você está precisando hoje na tua casa. Ele sabe e ele manda te dizer que já está em providência naquela causa que você pensa que ele não está no barco. Ele está no barco da tua vida. Aqui nesta palavra, nós, a igreja, eu e você que lemos junto, estamos vendo que os discípulos conheciam o Mestre, eles conheciam Jesus, eles sabiam que aonde Jesus chegava, ele curava, ele transformava, mas mesmo assim, eles, depois que eles chamaram Jesus, Mestre, não está vendo que nós estamos perecendo? Eu, na minha oração, não falei, Jesus, vai lá. Olha, minha irmã é minha, vai lá. Mas eu me esqueci que eu tinha falado, segura aí, pelo menos enquanto eu for lá ver. Nós não acreditamos no poder de Deus, como Ele é real, como nosso Deus é poderoso. Aqui, na palavra de Deus, nós vemos os discípulos chamando o Mestre, mas depois que ele mandou a tempestade se aquietar, eles mesmo assim ainda falaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Assim somos nós. Quem é Jesus? Quando estamos atribulados, nós perguntamos, Jesus, aonde é que tu está? Jesus, porque eu passei por isso? Não é porque nós temos Jesus em nossa vida que nós não vamos passar por tempestade, por tribulação, mas eu te digo nesta noite que com Jesus no barco é muito melhor. Não existe tempestade que não passe quando Ele está no nosso barco. Isso quer dizer, quando Ele está em nossa vida, quando nós dizemos que Ele é o nosso Deus e fiel eternamente em nossa vida. Ele é fiel na minha vida, na sua.
Tem coisas que você vem orando há muito tempo e ainda não aconteceu. Mas hoje, nesta noite, Jesus diz para você, Ele está ainda no teu barco e Ele vê a tua oração. Não tem uma oração que Jesus não veja. Esqueceram da água para mim? Não. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é que transforma. Nós queremos sempre fazer, sempre passar na frente de Jesus, sempre dar um jeitinho para fazer do nosso jeito, mas do jeito de Jesus é melhor. Acalma o vento, Ele acalma a tempestade. Pode vir tempestade, pode vir mar furioso, mas Jesus estando no barco é diferente. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Mesmo dormindo, ele sabia, porque ele já tinha dito para os discípulos ir para o outro lado, porque ele já sabia que essa tempestade ia vir. Ele já sabia. Porque antes de acontecer algo em nossas vidas, Ele já sabe, ou Jesus não sabia. Sabia sim que era o último dia que eu estava com a minha irmã ali. Ele já sabia que quando eu voltasse, Ele ia recolher. Ele já sabia, eu não sabia, eu tinha esperança de revê-la. Mas ele já sabia, e é a vontade de Deus que prevalece em nossas vidas. Não adianta nós querer fazer da nossa maneira, não adianta nós querer dar um jeitinho, porque a palavra de Deus é reta e correta. Ele manda em tudo em nossas vidas. Ele é fiel para mandar o mar se acalmar na sua vida. Ele é fiel. Se você vem orando, se você vem pedindo por algo que ainda não conseguiu, Jesus, mais uma vez, fala para você, Ele ainda está no barco, Ele ainda vai mudar situações na tua vida. Ele é poderoso, basta você crer. Basta você crer. Aqui nós vemos uma fé que nós temos no nosso Deus poderoso. Se não fosse essa fé, hoje nós não estaríamos aqui adorando um Deus que nós sabemos que Ele há de vir buscar a sua igreja. O mundo está horroroso aí fora, não sabemos mais o que fazer, nem o que pensar, mas a igreja do Senhor está orando, está alerta. Os que não estão vindo, mas estão orando em casa. E nas madrugadas, a igreja de Cristo está orando. Não é por nada, não. É porque quando o pastor convoca a igreja para orar, é porque algo ruim está vindo aí. E Deus já começa a dizer para o pastor, colocar a igreja para orar, coloca a igreja para orar, coloca a igreja para orar. É hora de descer, não é hora de subir, é hora de descer. É hora de ver quem está do teu lado precisando de alguma coisa. Não adianta você vir aqui na igreja e dizer, eu vim adorar um Deus todo-poderoso. Sim, sim, adore. Adore em espírito e em verdade. Mas não basta subir aqui e falar da palavra de Deus. Deus quer ação. Deus quer esse movimento que o pastor já faz, distribuir cesta para quem precisa. É isso que Deus quer verdadeiramente no cristão, é que sinta o amor, sinta a dor do irmão,
A minha irmã faleceu. Poucas pessoas, sinto muito, igreja, poucas pessoas ligaram para mim falando, sinto muito, irmã Paizinha. Mas eu vou dizer, a igreja toda estava sabendo, sim. Eu sabia que estava. Mas é esse amor que Deus quer que nós façamos. Nós não somos perfeitos, mas é nesta hora que nós dependemos do amor um do outro aqui na igreja. É quando morre alguém de nós, nosso sangue que está na nossa veia, e nós vemos uma palavra, recebi sim, daqui da igreja sim, palavras que me confortaram, recebi sim, mas era para receber mais. Era para receber mais, igreja. Não estou falando que eu sou perfeita também. Não sou. Eu estou falando o que Deus quer de nós. É mais amor. É mais confiança um com o outro. Que a igreja não fique dispersa. Que a igreja não fique só aqui dizendo paz do Senhor. A paz do Senhor. Mas quando um adoecer, vá lá visitar. Tem gente que não gosta de visita, né? Mas quem gosta, que a gente vá, que a gente seja mais esperto com os irmãos. Tem irmão querendo somente um abraço. E às vezes nós passamos pelo irmão, e o irmão vira as costas para a gente. Não estou falando, pastor Sérgio, me desculpe por ter falado isso aqui, mas antes de eu começar a falar da palavra de Deus, eu orei e eu falei, Senhor, que eu não fale nada que tu não queira. Se eu estou falando é porque Deus está alertando a igreja. Mais amor um com o outro. Mais amor um com o outro. Não adianta dizer, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Se você não ama o seu irmão que está do lado, se você não ama o irmão da tua igreja, quem é que você vai amar a igreja? Se você não se comove com o sofrimento do teu irmão, da tua irmã, com quem é que você vai se comover? Com ninguém mais. Com ninguém mais. Não adianta dizer que ama a Deus se você não tem amor pelo teu irmão. Se na palavra de Deus diz para nós amar uns aos outros. Eu não estou pedindo para ninguém estar me bajulando, não, que eu não preciso de bajulação. Eu precisava só de uma palavra. Só de uma palavra, porque eu perdi uma pessoa querida, uma pessoa da minha família. Só isso. Mas eu não estou reclamando, eu não sei por que eu estou falando isso, que eu fui bem... Alguém falou, sim, várias palavras bonitas para mim. Jesus manda sempre alguém suprir nossas necessidades. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Jesus é a luz. Jesus é vida. Jesus é vida. Mesmo perdendo a minha irmã, eu tenho que falar que Ele é vida, que Ele salva, que Ele cura, porque assim Ele quer. Eu falei, como é, Senhor, que eu vou levar a Tua palavra, que eu ainda estou tristinha. Ele diz, vai lá e fala que eu curo, que eu salvo, que eu liberto, que eu sou Deus Todo-Poderoso. E eu sei que Ele é, eu sei que Ele salva, eu sei que Ele cura, eu sei que Ele transforma corações de pedra em corações de carne. E Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Essa igreja,
adorou Deus hoje como nunca eu tinha visto na vida. Aqui parecia um pedacinho do céu que estava hoje. O louvor, a adoração ao nosso Deus. Foi de coração que nós adoramos Deus hoje. Se alguém não adorou em espírito, em verdade, foi porque não quis, porque Jesus está aqui. Jesus está neste lugar. Jesus é vida, é a nossa esperança. Jesus é a transformação. Jesus é que leva o bálsamo em nossos corações. Jesus reina na nossa casa. Jesus vai lá e faz e desfaz toda obra maligna que tiver. Ele visita nosso lar hoje, nesta noite. Enquanto você está aqui, Ele está trabalhando na tua família. Porque a palavra de Deus diz: eu e minha casa serviremos o Senhor. E a palavra de Deus é curta e reta. Ele não falha em sua palavra. Tudo que está escrito aqui neste livro da vida, Ele assina embaixo. Foi escrito, Ele assina embaixo: eu e minha casa serviremos o Senhor. Declare, igreja, você que ainda tem pessoas que estão de fora. Eu tenho, mas eu preciso dizer toda hora: Jesus salva os meus, salva os de perto e os de longe. Jesus não deixa que vá para o inferno nenhum que tiver uma gota de sangue meu. Sempre nas minhas orações eu falo: Jesus, se tiver uma gota de sangue meu, não deixa ir para o inferno. Salva, liberta, traz de volta. Senhor, teu é o poder, teu é o poder, tua é a glória. Espírito Santo de Deus, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és digno de honra, de glória e de louvor. E esse Deus só quer de nós mais que desçamos do salto, que sejamos mais humildes, para que Ele chegue até nós. Às vezes queremos bênção, mas o nosso nariz é empinado. Esquecemos que as coisas de Deus é o mais simples possível. Deus não habita em coração empinado. Deus não habita em orgulho. Deus não habita em rancor, em mágoas. Se você tem mágoa de alguém, nesta noite, eu lhe peço, pelo amor de Deus, libere perdão hoje. Se alguém lhe fez alguma coisa que você não gostou, libere perdão. Tire essa nojeira do seu coração. Não lhe pertence mágoa. O seu coração é voltado para Deus. Deus já te conquistou. Deus já te abençoou. Deus já te salvou. Deus já te trouxe para a sua igreja. E o que é ainda que você ainda pensa em passado, ainda pensa em quem feriu. Eu não gosto porque me feriu. Não, irmão, deixa para lá, que fique para lá, que você tenha as coisas boas, que você tenha as bênçãos de Deus. Uma vez eu fui falar com Deus, eu disse: Deus, eu quero as minhas bênçãos, porque eu não estou recebendo. Sabe o que Deus me falou? Não, suas bênçãos não estão podendo chegar em você. O seu orgulho não deixou ainda. Entendeu, igreja? O nosso orgulho não deixa as bênçãos chegar até nós. Deus só dá bênção para coração
aquebrantado, aquele coração aquebrantado, aquele coração que não tem lugar para rancor, não tem lugar para ódio, não tem lugar para nada que não seja de Deus. Ainda tem gente por aí que diz, ai, eu odeio ela. Que é isso, igreja? Que é isso, igreja? Amai uns aos outros como eu amo. É essa palavra de Deus para conosco. Não é só para vocês, não. É para mim, não sou a boazinha, não. Não sou perfeita. Não somos perfeitos. Nós pelejamos para sermos perfeitos todo dia. Tem até uma brincadeira que nós dizemos, matamos um leão todo dia, amarramos 2 para matar amanhã. Todo dia é perseguição, todo dia é terremoto, todo dia vem coisa ruim para você, e você pensa assim, oh, Deus, será que não está no barco? A tempestade vem, mas Deus está no barco, sim. Deus continua no barco. Escrevi algumas coisas aqui. Não estou falando nada do que escrevi. Aqui aprendemos nesta passagem, não só apenas sobre um milagre, mas aprendemos a confiar em Jesus, mesmo quando Ele está em aparecer. Mesmo Ele aparece que está em silêncio. Mesmo quando Jesus está no barco, Ele parece que está em silêncio. Jesus está no barco de nossas vidas, só vendo o que você está passando. Jesus permitiu algumas coisas que nós estamos passando, só para ver a nossa reação, só para ver se nós reclamamos de Deus, só para ver se nós ficamos reclamando. Deus não gosta que nós reclames. E descansar sabendo que Ele continua no controle de qualquer tempestade de nossas vidas. Hoje é dele, Ele é fiel até chegar aqui. Mas o nosso Deus ainda está no barco. E com Jesus no barco, toda tempestade tem que se acalmar. Não tem essa tempestade que não se acalme. Basta, Jesus não orou, não conversou com o vento, não conversou com a tempestade. Jesus deu somente uma ordem. Aquieta-te. Porque com Jesus é assim. Com Jesus basta uma ordem que muda a tua vida para sempre. Basta uma ordem agora na tua casa. Basta uma ordem na tua família. Basta uma ordem. Basta uma ordem. Basta uma ordem. Basta uma ordem. Aquela porta que tu está esperando ser aberta. Basta uma ordem. Basta uma ordem para aquele patrão que te persegue. Basta uma ordem. Basta ele falar, basta. Uma vez, um filho meu trabalhava na Gol e tinha uma... Veio a lembrança agora. Tinha uma mulher que o perseguia, uma chefe lá. E ele falou, mãe, não estou mais aguentando, vou pedir conta. Por quê, meu filho? Porque a minha chefe está... Eu não posso nem olhar para o lado. Eu disse, vou orar. É até engraçado, gente. Eu não orei para ninguém ficar dodói, não. Eu orei para que Deus tirasse de lá e o transformasse. E na mesma semana, ele ligou, mãe, senhora orou, pelo amor de Deus, a mulher caiu da escada, quebrou a perna e agora... pegou 2 meses em casa. Eu disse, não, meu filho, eu não pedi para ninguém cair, não. Mas se for para mexer com nossa família, nós oramos mesmo. E esse Deus, se for para derrubar, ele derruba.
fiel para conosco. E uma oração ele recebe sim. E depois de 2 meses, aquela pessoa voltou. E se ele vê essa mensagem depois, e começou tudo de novo. Aí eu falei, vou orar de novo. E eu pedi, Deus, tira de lá. E a Gol mandou essa mulher embora para a honra e a glória do nome dele. Eu não quis mal para ninguém, mas não mexa com nem um ungido de Deus. Não mexa com nossos filhos. Não mexa com a nossa parentela. Se você ora, você tem essa palavra hoje. Não mexa com o ungido de Deus. E também eu ali em Santarém fizemos várias visitas. Quando eu estiver na hora, alguém faz assim para mim. E aí eu tive o prazer de rever um primo meu. Porque Deus, eu vou contar porque Deus trouxe a minha memória. Um certo dia, faz muitos anos, eu estava em casa, eu acho que eu já contei isso aqui, mas Deus está falando para que eu conte de novo. Eu estava na minha casa e uma irmã minha falou, paizinha, sabe aquele primo tal? Está muito mal no hospital, pegou um infarto e está bem mal mesmo. E eu estava ali em casa e eu falei só uma coisinha pouco. Falei, Deus, não deixa que morra, para que os filhos não venham chorar. Só essa oração eu fiz. Passou, eu esqueci. E aí depois eu soube que o meu primo estava em casa. Família grande, muito unida, os filhos muito bonitos de se ver, muito amável com os pais. E eu acho que foi por isso que eu falei isso. Passou, eu tinha esquecido. E um dia eu estava na igreja, lá onde eu congregava com a minha família, e estava em uma vigília. E tinha um pastor de fora que eu nunca tinha visto. E ele falou, você aí, Jesus manda dizer. Ele saiu e veio e pegou no meu braço. Falou, Jesus fala para você que ele livrou um familiar teu, um parente teu da morte, para que os filhos não viessem chorar. Já tinha se passado muito tempo. E o Beto falou, estava do meu lado, quem é? Eu disse, é comigo e Deus. E o que eu estou falando? Por que que Deus mandou eu falar esse testemunho? Porque agora eu fui na casa desse meu primo e ele serve o nosso Deus junto com a família. E eu cheguei na casa dele e ele muito alegre ali e Deus me trouxe a lembrança daquele dia, daquela oração. E Deus, ele não só faz, mas ele mostra. Ele ainda leva você até lá e diz, olha aí o que eu fiz. Entendeu? É esse Deus que eu sirvo e é esse Deus que você serve. Você não está nesta noite aqui por acaso. Você talvez nem quisesse estar aqui, mas Deus te
trouxe e te pegou um dia, assim como me pegou, que eu nem queria ser crente, mas ele fez eu aceitar ele debaixo de, não vou falar o nome, mas é assim que ele faz quando nós não queremos. Você está aqui não é porque você é bonzinho, nem eu sou boazinha que estou aqui, é porque ele escolheu e por isso que você é escolhido, por isso que você tem tribulações, por isso que você vive em aflições, sim, porque Deus não escolhe aquele todo-poderoso que não aguenta a chibatada, que já está reclamando. Vai vir sim, vai vir tempestade para você, porque você foi escolhido de Deus. E Deus está te preparando, porque você pensa que já está preparado e não está. Deus está preparando pessoa dessa igreja para ele saber que ele vai ser usado sim nas mãos de Deus, mas ele está preparando, lapidando, colocando do jeito que ele quer, porque a pessoa está pensando que é do jeito dele. E Deus fala com essa pessoa hoje, nesta noite, que você vai fazer grandes coisas na obra dele, mas vai ser do jeito que ele quer. Não é do jeito que você quer. Por isso que você está sendo moído, massacrado, para chegar até o ponto que Deus quer. Não pense que essa palavra vem da irmã Paizinha, que não vem, não. Não vem. É de Deus para você. A pessoa que está recebendo esta palavra hoje está sabendo que Deus está falando com ele. Está sabendo, porque o coração dele está ardendo em chamas agora. Deus está visitando o teu coração e te dizendo que ele que é o Deus, não é você. E tem mais, igreja, para você pregar a palavra de Deus, para você levar a mensagem da cruz. Você não precisa de púlpito. Você não precisa desse púlpito aqui para ganhar pessoas para Jesus. Começa logo amanhã, quando chegar no teu trabalho, onde você for, na rua, onde você for, não dispersa oportunidade de falar de Deus, porque os dias estão corridos, os dias estão contados e essas vidas que estão lá fora não está na mão de outra pessoa, não. Está na sua, na minha, na sua. É responsabilidade sua. Quando vê uma pessoa perecendo e você não falar de Deus. Lá em Santarém, onde nós andava, às vezes o Beethoven até esquecia e eu puxava assim nele. Vamos orar antes de sair. Vamos orar. E lá, muitas pessoas se renderam aos pés do Senhor depois da oração. Depois que levantamos nossas mãos para orar, ganhamos pessoa para Jesus. Eu não quero me orgulhar disso, não. Eu quero dizer para a igreja, não desperdice oportunidade.
Quando você chegar perto de alguém, fale desse Deus. Fale desse Deus. Você não precisa de púlpito para ganhar almas para o Senhor. Você é um valente de Deus. Você é um discípulo de Deus. Ah, mas eu tenho vergonha. Manda a vergonha ir lá para os infernos. Manda, sai de mim, que não te pertence, não me pertence. Sai, vergonha. Tira essa timidez. Fala de Deus para as pessoas. Eu falei muito. Quando eu chegava perto da pessoa, a pessoa já via que eu queria falar. Eu vi, tem pessoas lá em Santarém, carente da palavra de Deus. Tem igreja lá, tem assim. Você sai e vê. Tem, mas as pessoas estão carentes. Mas o que eu vi mais, eu sei que tem gente assistindo o que o Beethoven falou. E mandou o link para lá. Mas tem mais gente querendo as bênçãos de Deus do que Deus. Tem pessoas compromissadas com Deus, sim, mas tem pessoas que não querem compromisso com Deus, que não querem, mas querem ser abençoado. E não fica diferente aqui também em Brasília. Tem pessoas querendo bênção sem medida. Tem pessoas querendo negociar com Deus. Me dá bênção, Jesus, mas não querem fazer isso para Deus. Não querem se mexer. Não querem fazer algo maravilhoso para o nosso Deus. E não é porque eu estou falando hoje aqui, não. É que está escrito, e de pregar o evangelho a toda criatura. Se Deus está mandando eu fazer, eu dizer isso hoje, é porque Ele está cobrando da igreja. A igreja não é só isso aqui dentro. É quando nós saímos dali de fora também, colocamos nossos pés lá fora. Mas quando nós vemos uma pessoa que está mais, digamos assim, menos bem vestida do que nós temos até medo de chegar perto daquela pessoa. E às vezes é Jesus que está ali disfarçado para ver o teu agir ali. Ou você pensa que Jesus não vai na tua casa disfarçado pedir algo para ver o teu coração? Ou você pensa que Jesus não fica igual um mendigo perto de você para ver a sua reação? Eu já vi muitos testemunhos. Eu vi um testemunho de uma pessoa dizendo que saiu de casa e falou: Jesus, toma café comigo. E quando ela chegou naquela padaria para tomar café, quem estava lá do lado de fora? Um mendigo. E todos passavam, e aquele mendigo lá, e ninguém olhava para ele. E ela olhou, e ele olhou no olho dela e falou: paga um café para mim? E ela disse: sim, eu pago sim. E foi pegar o café. Quando ela voltou, não tinha mendigo nenhum. Era Jesus que estava ali. Ela tinha convicção que ela tinha chamado Jesus para tomar café com ela. Jesus não podia e se aparecer todo de paletó, todo bonito, todo cheiroso, não. Ele foi para ver a reação dela. Ele foi como um mendigo. Nós não queremos saber de falar da palavra de Deus aí fora, não. Nós precisamos do microfone aqui para falar que Deus cura, que Deus salva, que Deus vai na tua casa, que Deus vai salvar a tua família, que Ele é poderoso, que Ele está no controle de tudo na tua vida. Se você não levar Deus a sério, nada de bom vai te acontecer. Mas a partir do dia que você disser: eu quero esse Jesus, Ele vai entrar na tua vida, assim como entrou na minha. Eu não queria Jesus, não, mas
Mas foi a melhor coisa que eu fiz, foi aceitar esse Jesus e dizer para Ele reinar na minha casa, na minha família, na minha vida. Hoje, nesta noite, você que está em casa, você receba a cura no nome de Jesus. Receba a cura no teu coração. Recebe a cura de enfermidade. Recebe a cura de depressão. Recebe a cura de tristeza. Recebe a cura. Hoje, Jesus vai ir na tua casa, neste lugar onde tu está, e vai fazer um reboliço, mas não vai perder a tua família, nem você, porque Ele é o nosso Deus poderoso, porque Ele é o Deus que está no barco da nossa vida, hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Cadê o louvor? No nome de Jesus. Uma vez uma pessoa falou: irmã Paizinha, por que tu grita tanto quando está pregando? Eu falei: vai perguntar de Jesus. Vai perguntar de Jesus. Porque eu não sei. Por quê? Pedir para a igreja ficar de pé. Chamar o pastor Sérgio aqui. Você hoje que tem algo que você há muito tempo vem pedindo de Deus, seja uma cura para alguém, seja alguém da tua família que tu quer, ainda que seja salvo, Jesus está aqui. Saia do seu lugar e venha aqui na frente, os pastores vão estar aqui te abençoando. Aproveita esta noite, aproveita, hoje é noite de bênção, hoje é noite de cura. Por que, irmã Paizinha? Porque tu está falando? Não, porque o nosso Deus está aqui desde o começo. Nós sentimos a presença dele aqui neste lugar, através dos louvores, através da adoração, da oração, através de toda a palavra que foi dita aqui. Tenha fé, tenha esperança, tenha fé, continue com fé. Continue com fé nesse Deus Todo-Poderoso. Continue com fé. Não desanime, porque Deus está aqui neste lugar. Se você entrou aqui assim, mais ou menos, não saia mais ou menos, saia mais. Deus quer muito mais de ti. Deus quer muito mais para a tua família. Deus quer algo maravilhoso na tua casa. Se você pensa que você não é ninguém, é mentira de Satanás. Você é especial para Deus. Você é muito especial. A tua família é muito especial para Deus. Deus tem algo grande para entregar para a igreja ainda nesta noite, neste lugar. Porque Ele quer abençoar você e sua casa. Você pensa que não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito sim. Porque quando Ele chega, o mal tem de bater em retirada. O mal não fica onde Deus chega. Até o mar lhe obedece, até o vento lhe obedece. Vale a sua petição hoje aqui na frente. Se você tem alguém ainda que não aceitou Jesus aqui nessa igreja, neste lugar, hoje é o momento de reconciliação, é o momento de você entregar a sua vida para Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você quer mais de Deus, vem aqui na frente. Se você quer entregar todas as suas aflições para Jesus hoje, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que os pastores vão orar por você. Seja corajoso, seja corajoso.
Seja corajoso, no nome de Jesus. Pastor.